Vamos ver o que a função degrau, ou também chamada função de Heaviside. Tem esses dois nomes, né? Em português seria função degrau e geralmente conhecida como função de Heaviside, porque foi ele que inventou essa função. Vamos ver o que significa essa função. Ela é definida assim, bem simples, né? Θ de t menos t0, ela é assim. Ela é zero se t for menor que t0. E ela é 1, né? Vou colocar aqui 1, se t é maior ou igual que t0. Então, a forma que, como ela se comporta, né? Essa função seria assim. Θ de t menos t0 ela é zero, certo? E ela tem um salto aqui. Então, ela é 1 a partir de t0, né? Que aqui é 0. Isso aqui, lembrem, é 1. Ok? Então, essa função tem um salto de descontinuidade quando t é igual a t0, certo? Então, aí não existe derivada dessa função em t0. Então, por isso também se chama função de grau, porque ele é como se fosse uma escada, né? Bom, então ela é só assim, ela é 1 para t maior que t0 e 0 para t menor que t0. Também, se fosse assim, função θ de t, quando t0 é 0, então aqui seria 0 quando t é menor que 0 e 1 quando t maior ou igual que 0. Nesse caso aqui, essa função seria assim. Aqui estamos considerando que t0 é 0. Então, essa função vai ser 0 aqui. E aqui vai ser 1. Ela vai dar um salto aqui. Aqui, isso aqui é 1, né? E aqui é 0. Isso aqui é t. Assim seria a função θ de t, né? Nesse caso, estamos vendo que t0 é 0, né? Bom, então, essa função tem utilidades, né? Tem utilidades. Vamos ver a seguinte. Então, vamos supor que aqui quero defino uma função f de x igual a θ de x menos x1, né? Mais a função de Heaviside de grau de θ menos x2 aqui. Okay? Onde x1 é menor que x2. Então, como seria essa função? Observa. Na verdade, se você observar, né, a função θ ou de Heaviside em x1 ela é assim, né? Ela vai ser assim, né?
0, né? Aqui e aqui vai ser 1, né? Aqui é x1, né? Aqui colocou x, né? Lembrem que isso aqui é 1, né? E a função θ de x menos x2, ela vai ser assim, né? Vai ser 0 aqui. Bom, separadamente, então, assim seriam essas duas funções, né? Quando se eu somar elas, então, como estou colocando aqui, estou criando uma função que seria a soma dessas duas funções de Heaviside. Então, ao superpor elas através de uma soma, né? Então, o que vai acontecer é que essa vai somar com a outra. Vamos ver como vai ficar. Então, a soma, né? Vou colocar f de x, né? Igual a θ de x menos x1 mais θ de x. Estou copiando só para vocês entenderem aqui. Ela vai ser assim, né? Ela vai ser assim. Aqui vai ser 0. Aqui vai dar um salto em x1. E aqui em x2 vai ficar assim. Então, aqui vai ser x1. Vai dar 1 e aqui 2, né? E aqui vai ser x2. Então tem 2 degraus aqui. Essa função vai ter 2 degraus. Né? Sabendo que x1 é menor que x2, né? Aqui, né? x1 é menor que x2, obviamente. Então essa função vai ter 2 degraus. Então, se eu definir aqui uma função tal como g de x igual a função de Heaviside em x menos x1 mais a função de Heaviside em x2 e aqui em x3, onde x1 é menor que x2 e x2 menor que x3. Né? Então, essa função vai ser assim. G de x vai ser assim. Vou colocar aqui. Aqui ela vai ter um salto. Aqui vai ter outro.
vai ter outro. Esse aqui vai ser 1. Aqui 2. E aqui 3. Esse vai ser x1, aqui vai ser 0. Aqui vai ser x2. Aqui x3. O eixo x, né? Então vai ter 3 degraus, certo? Então vai ter 3 degraus e o maior valor dessa função vai ser igual a 3 quando x fosse, ou seja, veja, quando x é menor que x1, essa função é 0. Quando x está entre x1 e x2, vale 1. Quando x está entre x2 e x3, vale 2. E quando x é maior que x3, maior ou igual que x3, vale 3. E tem 3 degraus essa função. Vamos ver de uma forma geral agora. Por exemplo, vamos definir uma função, não sei, n, ou assim, n de x, tal que isso aí seja somatória de i igual a 1 até n da função de Heaviside em xi, né? Onde xi, ou vamos colocar assim, x1 menor que x2 menor que x3 e assim por diante, menor que xn, ok? Então a figura dessa função vai ser assim, né? Essa função vai ter n escadas, né? Então aqui vamos ter x1, x2, x3, x4, x5, x6, etc. E aqui você vai ter o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, né? E assim por diante, né? Isso seria para o caso se n fosse igual a 6, né? Você teria 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 degraus, né? Se n fosse 6, né? Então, essa seria a função caso n fosse 6, né? Se fosse mais, ele vai ter mais degraus, né? Ok? Essa função, então, vejam que é útil, porque essa função depois vai ser utilizada para contar, em mecânica quântica, é utilizada para contar o número total de estados quânticos, né? No momento não estamos utilizando ela na física, depois vamos ver ela. Ela é muito útil em mecânica quântica, né?
transporte quântico, em várias coisas é utilizada. Mas aqui só estamos mostrando que ela vai gerar essa função que seria somatória de funções de Heaviside ou de funções de grau em distintos pontos. Essa somatória vai gerar, se fosse n, vai gerar n menos 1 de graus, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ok? Mas sempre isso é quando x1, os pontos são consecutivos, né? Aí os pontos, ou seja, um não pode ser, um tem que ser menor que o outro, né? Ok? Vai de menor a maior, estão ordenados esses pontos dessa forma. Vamos ver agora qual é a relação entre a função delta de Dirac e a função de grau. Vamos definir a seguinte função. Vamos definir a função θ de delta de t menos t0, né? Da seguinte forma, ela é assim. Ele é zero quando t, vou colocar aqui, quando t é menor que t0 menos delta dividido por 2. Ela é t menos t0 mais delta dividido por 2, dividido por delta, quando t é maior ou igual que t0 menos delta dividido por 2, menor ou igual que t0 mais delta dividido por 2. E ele é 1, ele é 1 quando t é maior que t0 mais delta dividido por 2. Então, para ver, aparentemente parece complicado, mas não é. Essa função é assim, veja. Essa função θ de delta de t menos t0 tem a seguinte forma. Ela vai ser assim, vou colocar mais. Ela é zero e aqui ele vai ter uma inclinação. Vejam que aqui ela vai ser 1. Aqui está o 0. Aqui vai estar, colocar mais nesse, aqui estaria t0. T0. Aqui, nesse ponto, seria t0 menos delta dividido por 2. E aqui, t0 mais delta dividido por 2. T0, aqui no ponto meio, né? Vou colocar aqui no ponto meio. Então, aqui seria 1 meio. Ok? 1 meio. Vou colocar direito aqui. Nesse ponto aqui, essa altura seria 1 meio.
Então, observe que essa função tem, então, essa aqui seria como um triângulo, né? Eu vou colocar esse triângulo aqui. Aqui teríamos como um triângulo retângulo, ok? Onde esse triângulo aqui, vejam que aqui ele tem uma base delta e uma altura que, se você tudo isso aqui vale delta e esse aqui vale 1. Então, vejam que a pendente dessa, podemos dizer, o coeficiente angular ou a inclinação desse o ângulo aqui, vou colocar o ângulo alfa. Vejam que tangente de alfa, que seria o coeficiente angular da reta aqui, né? Dessa reta aqui, seria 1 sobre delta. Então, vejam que essa é uma função de grau, mas de uma forma que ela fica contínua. Mas ela pode se transformar em uma função de grau se eu fizer delta tender a zero. Se delta tender a zero, então ela vai se parecer uma função de grau, né? Vamos ver isso aqui. Observe então que vou se delta tende a zero ou é muito pequeno, essa inclinação, né, fica muito pequena, né? Vejam aqui, vou colocar então aqui tudo isso aqui seria, toda essa espessura seria delta, que é muito próxima de zero, é muito pequena, não é zero. Então, por que estamos fazendo isso, né? Essa seria θ de delta menos T0. T0 estaria por aqui, né? Então, desse jeito, eu transformo uma função de grau em uma função contínua, né? Já não tem um salto, já é um pouco mais suave aqui, e ela vai ter derivada entre esse intervalo aqui, que antes era um salto de descontinuidade. Então, vou voltar aqui a função, essa aqui, né? Essa função está definida assim. Aqui vemos a figura da função em vermelho, e aqui, analiticamente, como é a descrição analítica dela, né? Vou aplicar a derivada dela. Então, o que acontece se eu derivar aqui? Isso vamos ver agora. Vou copiar de novo essa função, né? Vejam, aqui já copiei a função. Aqui podemos ver que, vou colocar aqui, que a função de Heaviside, né? Acho que aqui não vai dar. Vemos claramente que a função de grau seria o limite quando delta tende a zero dessa função de grau modificada, né? Certo? Agora vamos derivar a função essa modificada aqui.
Então, vejam que se eu aplicar a derivada aqui, vou colocar aqui, vou derivar essa função a respeito de t. Vejam, no intervalo, vejam, agora eu vou colocar aqui. No intervalo entre t0 menos delta sobre 2, base 0, né? Essa é a derivada. Para t menor que t0 menos delta dividido por 2. No intervalo intermediário, ao derivar, eu vou ter 1 sobre delta. Vocês podem comprovar isso. Se eu derivar a respeito de t, vai dar 1 sobre delta. Ou seja, quando t está entre t0 menos delta sobre 2 e t0 mais delta sobre 2, a derivada. E no outro intervalo, a derivada é 0, né? Agora observem que essa função é igual a função que tínhamos definido na aula anterior, delta t menos t0. Ok? Vamos ver ela como uma figura. Vejam, essa função que acabei de demonstrar é o seguinte. E temos a função delta aqui. Delta de t menos t0. Então, ele é assim. Olhem que aqui é t0. Aqui é t0 menos delta dividido por 2. Aqui é t0 mais delta dividido por 2. Né? Aqui é 1. É 0. Né? Então, e a derivada dela está sendo assim. Aqui é t, que é 0, né? A derivada fica dessa forma. Vou colocar um pouco mais embaixo. E aqui no meio é t0. Aqui é t0 mais delta dividido por 2. E aqui é t0 menos delta dividido por 2. E aqui é 1 sobre delta. Vou colocar melhor aqui. Aqui é t0 mais delta dividido por 2. Esse é o eixo t, né? Então, e isso que
essa é a função delta de t menos t0, que é a delta de Dirac quando esse delta é pequeno, certo? Então, observe. Vemos que delta, então, essa função delta de t menos t0 é igual à derivada de essa função de grau modificada, certo? Então, se eu pego o limite, vejam aqui, se eu pego o limite, quando delta tende a zero dessa função, eu tenho que isso aqui, vou fazer isso em outro slide, melhor. Aqui. Então, eu tenho que... Eu acabei de demonstrar que essa função é a derivada para qualquer valor de delta, né? Desse delta maiúsculo. É a derivada respeito de t. Dessa função de grau modificada. Então, se eu pegar o limite, né, quando delta tende a zero, delta de t menos t0 vai ser igual ao limite, então, quando delta tende a zero dessa derivada. Mas isso aqui sabemos que é a função delta de Dirac em t0. E esse aqui, então, vai ser a derivada. Lembrem, quando delta tende a zero, essa é a função de grau, né? ou a função de Heaviside também. Então, seria assim. Então, eu acabei de demonstrar que a função delta de Dirac pode ser vista como a derivada da função de grau, né? Certo? Então, a função delta de Dirac é a derivada da função de grau. Então, o resultado importante é o seguinte, temos aqui, tínhamos visto essa função, né, que é numa somatória, né, de I igual a 1 a Tn dessa função, né, onde xi é menor que xi mais 1, né? Já para generalizar todos os casos, x1 é menor que x2, isso está dito aqui. Então, se eu derivar então essa função, portanto, se eu derivar essa função, então, isso vai ser aqui, então, a somatória de I igual a 1 a Tn da derivada x menos xi em x. Vejam que isso aqui é a delta de x menos xi. Então, essa somatória vai ser a somatória de deltas de Dirac em xi. Portanto, temos demonstrado que
a derivada dessa função que tem vários degraus é a somatória é igual a 1 ATN de deltas de Dirac em xi. Então, essa é uma relação importante aqui, que é consequência de definir essa função desse jeito. Então, isso conduz a isso. A função n de x serve em mecânica quântica para contar estados. E ao derivar ela, nos dá uma densidade de estados. É muito útil isso em física do estado sólido, né? Mas aqui só estamos vendo mostrando a relação matemática, ok?